Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje é um dia de extremamente alegria para cada um de nós. Hoje nós celebramos a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. 19 de março, uma data muito marcante para cada um de nós. A liturgia de hoje, especialmente o texto do Evangelho, ao falarmos de São José, esse homem que a Bíblia chama de justo. E quando a Bíblia chama a José de justo, está querendo chamá-lo de santo. Justo na Bíblia é sinônimo de santo. Esse homem que foi separado por Deus para esta missão magnífica. E veja, o texto do Evangelho, ele é recheado de sinais. Começa falando da descendência de Jesus. Ora, Jesus ele é da descendência davídica. Se nós prestamos atenção à primeira leitura do segundo livro de Samuel, no capítulo 7, nós vamos ver lá que Deus ele faz uma aliança com Davi e ele promete que de Davi viria a sua linhagem. Ali tem prometido um reino eterno, um reino firme para sempre. Essa é a aliança que Deus faz com Davi. Ora, e o texto do Evangelho diz: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem junto, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu. Mas o detalhe aqui é a fala do anjo para São José. Veja, o anjo diz: então, enquanto José pensava nisso, o anjo aparece para ele. Qual anjo? O mesmo que apareceu para Nossa Senhora para anunciar a encarnação do Verbo, que foi o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel. Ele aparece em sonho para São José e diz: José, filho de Davi. Veja, o próprio anjo está confirmando a linhagem davídica. O próprio anjo, ao chamar São José de José, filho de Davi, está nos remetendo à primeira leitura e nos fazendo lembrar a promessa que Deus fez a Davi. Por isso, quando lá o cego Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi. Ora, quando diz Jesus, filho de Davi, aquele cego reconhece a Jesus como Messias e Senhor. Reconhece que aquele homem ali, ele é aquele prometido durante todo o Antigo Testamento. Ele é aquele que o povo de Israel aguardava. É aquele que Deus prometeu a Davi, que da linhagem de Davi, da linhagem davídica, viria o Salvador, o qual teria um reino estável que duraria eternamente. O seu reino nunca teria fim. Ora, é claro que isso tudo é uma prefiguração, isso tudo é uma promessa de Jesus Cristo. E José recebe do anjo essa tarefa, essa missão. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Olha a situação de São José, um homem que era justo. Ele pensava em abandonar Maria em segredo, para que ela não fosse apedrejada. Porque imagina,
ela prometida em casamento, e vamos lembrar que o casamento judaico dessa época, ele era feito em 2 etapas. A primeira etapa era, propriamente dita, o contrato, o qual a noiva vivia ainda na casa dos seus pais e o noivo na sua casa, até que tudo estivesse pronto. Um tempo depois, poderia ser um longo tempo, e que a casa já estivesse pronta, estivesse tudo arrumado, e aí teria a segunda parte da festa, que seria propriamente o dia então que a noiva ela era introduzida nos aposentos do noivo na sua casa. Isso é uma imagem, inclusive, da parousia. O noivo, a noiva que é preparada para a chegada do noivo. Então é uma imagem também maravilhosa da igreja e de Jesus, a noiva e o noivo. Então o casamento judaico ele se dava nessas 2 etapas. A primeira etapa propriamente dita do contrato, e só depois de um tempo eles viviam separados. São José e Nossa Senhora estavam nesse primeiro momento. Eles já eram, poderíamos dizer assim, esposos legais, mas ainda não tinham ido para a segunda parte da celebração. E São José então fica confuso, sem saber o que fazer, e resolve abandonar em segredo, até que o anjo diz e revela para ele: não tenhas medo de receber, porque o que ela concebeu foi obra do Espírito Santo. E olha que bonito, ela dará à luz um filho, e você vai dar o nome para ele. Ora, isso era muito significativo. Quem dava o nome para o filho era o pai, sempre o pai. E é São José que dá o nome a Jesus. Mas não só isso. São José dá o nome, São José dá o teto, São José dá a casa, São José dá uma profissão, São José dá a proteção. Por isso ele é o guardião legal da Sagrada Família, e por isso ele é o guardião legal da igreja. E é interessante que na última aparição de Fátima, quando acontece o milagre do sol, quem aparece lá abençoando a terra? São José com o menino Jesus nos braços. Essa imagem ela é muito substancial para cada um de nós. Então, meus queridos, a devoção a São José não é uma devoção opcional. É importante a gente dizer isso. Nós, por exemplo, podemos... na realidade, não são nós que escolhemos os santos, Isso aqui é bonito dizer. São eles que nos escolhem. São os santos que nos conquistam. Cada um deles. Então, você tem aí os seus santos de devoção. Saiba que muito antes de você o escolher aquele santo, saiba que ele te escolheu primeiro. Então você pode ter aí Padre Pio, Santa Catarina de Sena, Santa Gema Galgani, e você tem os seus amiguinhos do céu, a gente poderia dizer assim, aqueles que você conta com a intercessão, aqueles que você mais se identifica, porque foi escolhido. Mas com São José, não é assim um opcional. Não, São José, ele é o guardião da igreja. Ele é o guardião da Sagrada Família. E por isso, ele é o guardião da nossa família. Então eu quero dizer a vocês, ide a José. Ide a José. Nas suas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos São José. É assim, Quando a gente reza o texto de São José, nas suas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor. E veja, São José viveu isso, Primeiro ele vive essa dúvida, ele vive esse momento. Depois querem matar o menino Jesus. Novamente Gabriel aparece para São José e diz: olha, pega o menino e a mãe e vai para a terra do Egito. José prontamente ele obedece. Ele pega Nossa Senhora e o menino Jesus e ele vai para o Egito para se cumprir a palavra do profeta: do Egito chamei meu filho. E novamente, quando Herodes então já tinha morrido, o anjo aparece novamente para José e diz: pode voltar, porque aqueles que tramavam contra o menino já morreram. Então, irmãos, o papel de São José ele é extremamente importante na vida da Sagrada Família. José é esse homem justo e que nós precisamos recorrer a São José. Olha, eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, a devoção a São José
é uma devoção muito importante para cada um de nós. E hoje, no dia dele, eu quero pedir ao Espírito Santo que suscite no nosso coração um amor profundo pelo Pai adotivo de Jesus, um amor profundo por esse homem que a Bíblia, e pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, a Bíblia chama alguém de justo, para dizer que quando chama de justo, a Bíblia está chamando de santo. Esse é o simples José. Aquele que não falou uma palavra na Sagrada Escritura. Não tem nenhuma fala de São José na Sagrada Escritura. Nós temos até poucas falas da Virgem Maria. Pouquíssimas. Mas nós não temos nenhuma palavra de São José na Bíblia. Apenas ele é mencionado. Mas esse homem, pela eloquência do seu testemunho, pela eloquência da sua vida e pela missão dada a ele, a sua boca fechada fala mais que 1000 palavras. Esse é São José. Esse é o patrono de toda a Igreja Universal. Esse é São José, aquele que apareceu, volto a dizer, na última aparição de Fátima, abençoando o mundo com o menino Jesus nos braços. Essa é a missão de José. E não só isso. São José, para nós homens, então, ele é modelo. Ele é modelo de pai, ele é modelo de guardião, ele é modelo de igreja, ele é modelo de família, ele é modelo de trabalhador. Ele é um modelo a ser seguido. E claro, não menos importante, ele é modelo de santidade. Sem dúvida alguma, nosso Senhor honrou muito a seu pai adotivo, porque a presença de São José, o carinho, o cuidado e o zelo com o menino Jesus, sem dúvida alguma, foi algo marcante. Hoje nós poderíamos dizer, encerrando a nossa meditação, nas suas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos São José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.